Olá, tudo bem? Tamar aqui. O ator, escritor, poeta e dramaturgo irlandês Oscar Wilde, que faleceu em 1900 em Paris aos 56 anos, disse assim: "O homem pode acreditar no impossível, mas nunca pode acreditar no improvável." Você acredita nisso? O homem pode até não acreditar no improvável, mas deveria, porque Deus acredita. Fique comigo até o fim desse vídeo e você vai ver o quanto Deus acredita no improvável. Vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, clicando aí no gostei, no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Você já reparou que pessoas que parecem não ter conhecimento suficiente são as que Deus exalta? Já notou que aqueles por quem muitas vezes ninguém dá nada são os que são colocados em uma posição de honra? Aqueles que parecem loucos, parecem fracos, parecem desprezíveis, parecem que não são nada, são esses que Deus escolhe para colocar em evidência. Deus tem prazer em pegar pessoas que não são nada e fazer delas um instrumento nas suas mãos. Deus se agrada em pegar pessoas que não são ninguém para fazer delas um alguém. Todos os grandes heróis da fé, homens e mulheres de Deus, foram chamados para um propósito quando ninguém dava nada por eles. Ele chamou pescadores, pastores de ovelhas, escravos, perseguidores de Jesus, cobrador de impostos, agricultores e muitos outros que ninguém acreditava que poderiam ser alguma coisa no reino de Deus. Mas quando ninguém acreditou, Ele acreditou. Quando ninguém vê valor, Deus vê uma joia preciosa, uma pérola de grande valor. Quando todos pensam, essa aí não vai virar nada, Deus muda a história. É isso que o mundo não entende e jamais vai entender. Jonas não entendia como Deus podia ter misericórdia dos ninivitas. Ananias, assim como muitos dos seus conterrâneos, jamais imaginariam que o perseguidor Saulo, que perseguiu tantos cristãos em Jerusalém, poderia um dia ser um cristão. Pessoas não entendem como um drogado pode virar um pastor, como um criminoso pode se tornar um pregador do evangelho. Mas o nosso Deus Jeová é um Deus extraordinário e que faz coisas improváveis. Ele escolhe quem não é para confundir quem é, escolhe quem não tem para confundir quem tem. Deus não faz apostas porque Ele sabe o resultado antes de apostar. Mas Ele confia em você quando ninguém confia. Ele acredita em você quando ninguém acredita. Lembra-se de Davi? Por si mesmo, Samuel nunca teria ungido Davi como rei de Israel. Ele teria ungido qualquer um de seus irmãos, mas não Davi. Poderia ter sido Eliabe, alto e de boa aparência, ou Jessé, Samá ou Simeia, talvez Natanael, Radai ou Ozem, mas Deus escolheu Davi, o jovem pastorzinho. Qual a probabilidade desse pastorzinho, com uma funda, um estilingue e uma pedra, vencer um gigante de combate como Golias? As apostas eram todas em Golias, favorito absoluto. Mas a palavra de Deus diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículos 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: "Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei,
e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. De onde vinha esta confiança de Davi, esta convicção? No capítulo anterior, no versículo 13, diz a palavra de Deus: Samuel ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Ponto e vírgula. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele sabia que tinha sido ungido por Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele. O espírito mau que estava sobre Saul não podia resistir ao Espírito do Senhor que estava sobre Davi. Quem sabe que recebeu a unção de Deus não se abaixa diante do inimigo? Quem sabe que tem o Espírito do Senhor não foge da batalha? Quem tem promessa de Deus sabe que não há gigante que o derrube. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém e Ele tem na tua, não há nada que possa impedir esse propósito de ser realizado. Não tem fornalha ardente, não tem cova de leão, não tem Golias, não tem Mar Vermelho, não tem Faraó, não tem ninguém que impeça o propósito de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados e agindo Ele, não há quem impeça. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 2, a rainha Jezabel ameaça Elias dizendo: assim me façam os deuses e outro tanto, se dentro de 24 horas você não estiver morto como os profetas de Baal e Azerá. Mas o Deus de Elias não era Baal e muito menos Azerá. Elias não morreu pelas mãos de Jezabel, não morreu pelas mãos de Acabe, não morreu pelas mãos de homem, não morreu pelas mãos de mulher. Elias simplesmente não morreu. Ele esteve no Monte Horebe, ameaçou Acabe por ordem de Deus, mandou descer fogo do céu sobre 100 homens e foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. A palavra da rainha poderosa dizia: vai morrer em 24 horas. A palavra de Deus dizia: nem em 24 horas e nem nunca. Eu vou levá-lo para a glória em uma carruagem de fogo. Voltando para Davi, o guerreiro Golias, quase 3 metros de altura, capacete de bronze na cabeça, couraça de escamas, grevas de bronze sobre os pés, escudo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança como o eixo do tecelão. Detalhe: ele não luta sozinho. Na frente dele vem um escudeiro. Golias afronta o povo de Israel: escolham um homem para lutar comigo. Tem homem para mim? 40 dias zombando e afrontando o Deus de Israel. Onde estavam Eliabe, Abinadab e Samá, os altos e fortes guerreiros, os favoritos? Na guerra, sendo afrontados por Golias. E o pastorzinho Davi apacentando ovelhas. Seu pai o envia para levar comida para os seus irmãos. Os mais cotados para lutar com Golias estão escondidos com medo. Aqueles que eram guerreiros, os que nasceram para isso, os preparados, os prováveis, os capacitados, estavam acuados. E quando Davi, que não era guerreiro, não tinha as habilidades de combate, não tinha preparo, ouve a afronta de Golias, ele se coloca à disposição. Deus não trabalha com probabilidades, Deus não toma partido com a maioria, Deus não fica do lado apenas dos favoritos. Deus trabalha no improvável. Ele escolhe as coisas desprezíveis e que não são para confundir as que são. Eliabe não acreditava em Davi, o povo não acreditava em Davi, o rei Saul não acreditava em Davi, mas Deus acreditava. E como Davi sabia disso, ele também acreditava. Não importa se as pessoas não botam fé em você, Deus acredita tanto em você que ele te escolheu. Traçou um caminho alto para você trilhar. O improvável vai acontecer. O ordinário vai dar lugar para o extraordinário e você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida. Qual vai ser a sua escolha hoje? Viver aquilo que as pessoas dizem que você deve viver ou viver os sonhos que Deus planejou para você? Você vai acreditar no que as pessoas dizem de você ou vai escolher acreditar no que Deus sabe a teu respeito? Se Davi tivesse dado ouvidos para Eliabe, se tivesse dado atenção para o povo,
se tivesse escutado os conselhos de Saul, ele nunca teria entrado para a história como o pastorzinho de Belém que derrubou o gigante e ganhou a batalha para Israel. Faça a melhor escolha hoje. Esqueça o que as pessoas estão dizendo. Ignore o modo como os outros estão vivendo. Vá você viver o melhor de Deus para a sua vida. Qual era a probabilidade de Davi derrubar o gigante? Nenhuma. Qual era a possibilidade disso acontecer? Zero. Era o que todos pensavam. A expectativa que havia era a pior possível. Golias vai massacrar Davi. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Os pensamentos do Senhor são melhores do que os pensamentos das pessoas a teu respeito. Davi não deu ouvidos às ameaças de Golias, ao desprezo do gigante. Sou eu algum cão para vires até mim com paus? Cadê a tua espada? Quem você pensa que é? Pedi um homem, me deram um menino. Vem, pode vir, eu vou dar a sua carne para as aves do céu e para as bestas do campo. Davi não deu ouvidos a nada disso. Ele declara, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Versículo 50 do capítulo 17 de 1 Samuel. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi sabia que a força não estava nele, a capacidade não vinha dele, a habilidade não pertencia a ele. Ele não usa o nome dele, a confiança não está nele. O que ele diz para Golias é, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te machucar, vou arrancar a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. As vestes de guerra que tentaram colocar em Davi não deram certo. Davi não precisava usar uma armadura emprestada para vencer a batalha. Ele só precisava da unção de Deus, do Espírito do Senhor, do nome do Senhor dos Exércitos, de acreditar na sua missão, de confiar que ele estava vivendo os propósitos de Deus para a sua vida. Tudo o que você precisa é o que Deus tem para você. Esqueça o mundo, olhe para Jesus, e o inimigo cairá por terra, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário, eu concordo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.